me dá oportunidade. Eu brinco com o Espírito de Deus sempre assim, que o povo doido, Senhor, esse povo gosta de me dar oportunidade, e quando me dá também, eu peço e falo, né? Atrevida. Brincadeira. Tá dando para me ouvir direito? Tá? Amém. Glória a Deus, Valda. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus por essa oportunidade mais uma vez, né? Por esse privilégio, esse prazer. A Valda por ter me dado essa oportunidade. Eu, como sempre que começo as pregações, acho tão chique isso, né? Olha, pregação. Eu acho muito chique. Hoje, para mim, ser chique é pregar não só o Evangelho de Cristo, como também vivê-lo, porque uma coisa ela não pode omitir outra. Nós temos que viver aquilo que pregamos, que é onde começa algo muito dificultoso no nosso ser, aplicar e viver esse amor e esse evangelho tão gracioso que temos. Louvado seja Deus. Antigamente, ser chique para mim, aos ouvintes que vai ouvir, as minhas irmãs que estão aqui, eu sou Estela dos Santos Lira, vivo na Itália, louvado seja Deus. Antigamente, ser chique para mim era andar com muito dinheiro, com muita droga, e fazer tudo aquilo que não era do agrado de Deus. Para resumir, eu gosto sempre de pontualizar isso e vou sempre pontualizar. Ser chique para mim era ter bolsas caras, coisas importantes, e ter dinheiro no bolso para poder preencher os prazeres da minha carne. Louvado seja Deus. E hoje, após ter me posicionado para viver a vontade de Deus na minha vida, não do falar, mas sim de fato, de espírito e de verdade, para mim, ser chique é viver o evangelho genuíno de Jesus Cristo. Para mim, ser chique é poder praticar, de fato, de espírito e de verdade, esse amor, essa graça, essa misericórdia. E vamos para a mensagem em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, aqui na tua santa poderosa presença, eu venho aqui, Senhor, louvar e adorar ao teu nome, porque só tu és digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Espírito Santo de Deus, nesse momento, vai sondando a nós que estamos aqui, como teu corpo, Jesus Cristo, e vai sondando a todos aqueles que vão ouvir essa mensagem. Espírito Santo de Deus, vem nos transformando conforme a tua palavra. Vai nos sondando, fim que até que em nós haja só de ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas, como a brisa no deserto, ó Pai, como flecha que acerte o alvo. Eu quero ser usada da maneira que te agrade. Qualquer coisa, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, Espírito Santo. Usa conforme o teu querer. Louvado seja Deus. E o título da menção ou a sua aparência? É algo que temos que refletir. Deus, por ter tanto tempo assim para doar cada vez mais a minha vida a Deus, e vim aqui orar. Enquanto eu orava, o Espírito Santo me direcionava dentro dos evangelhos. Louvado seja o Senhor, e me deu esse título. Você tem guardado o seu coração ou a sua aparência? Mateus capítulo 23, verso 23 ao verso 28 vai nos relatar assim um sermão de Jesus. Que se a gente fosse dar um sermão desse hoje em dia, né, o povo se afastava tudo da presença. Eu digo, eita Deus, que sermão é esse? Então, vamos lá. Mateus 23 nos relata assim, Jesus. Ai de vós, Mateus 23, verso 23 ao verso 28. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo de hortelã, do endro e do caminho, e tendes negligenciados os preceitos mais importantes da lei, a justiça,
a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. E a gente vai entender o porquê que Jesus me trouxe esta mensagem. Aí o verso 25 vai nos relatar: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do corpo e do prato, mas estáis por dentro cheios de rapina e intemperança. Verso 26, fariseus, cego, limpa primeiro o interior do teu corpo, para que também o seu exterior fique limpo. 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caídos, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos, de toda a imundícia. Verso 28. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos homens, mas por dentro está cheio de hipocrisia, de iniquidade. Isso aqui é muito forte. Louvado seja Deus. O que é que Jesus está querendo nos dizer com isso? A gente não pode omitir, como aquele diz no verso 23, uma coisa por outra. Não podemos negligenciar nenhuma coisa nem a outra. Quando falamos de dons de fruto do Espírito, a gente vai lá para Gálatas, capítulo 5, Paulo vai nos relatar sobre os pecados carnais e os pecados. E aqui Jesus vai nos dizer justamente sobre isso, que o Espírito Santo vos abra o entendimento. Que a gente quer limpar a nossa aparência, mas tem esquecido do principal. Por que, irmã Estela, principal? Porque a nossa aparência é os nossos pecados praticados pela carne. Sexo, droga, tudo que eu vivi. Sexo, droga, vaidade, aquela ser exuberante como eu era. Então, esses vão ser os nossos pecados praticados, visualmente, né? Adultério, visualmente praticados. Mas, por que eu digo mais importante? Porque os pecados da carne, os praticados que eu relatei, prostituição, sexo, adultério, masturbação, abram parênteses, entre parênteses, você sabia que eles são mais fáceis de você renunciar do que o da alma, do que o do coração? Por isso que o Senhor diz, você tem guardado o seu coração ou a sua aparência? Quando a gente chega até Cristo, a gente chega, ao menos no meu caso, chega de pecado, prostituta, drogada, bandida, mentirosa. Meu Deus, só Jesus Cristo na minha causa. Inicialmente, é óbvio que eu não quis, macumbeira, né, que eu era do candomblé. Inicialmente, eu não quis renunciar a outras coisas, que Cristo era o único Deus que existe. Ele é o Deus vivo. Ele é o Deus que morreu na cruz para nos libertar. Isso aqui eu entendi. Mas eu não queria renunciar, nem a prostituição, de me libertar da droga, porque a droga não é um pecado. A droga ela é uma doença crônica que ela passa a ter uma legalidade no mundo espiritual para que as trevas operassem na minha vida. Coisas que as pessoas discernem como pecado. Não é pecado. Nenhuma parte da Bíblia diz tudo que você dá legalidade ao inferno, transforma em pecado. Porque você está dando liberdade ao inferno para dizer, estou aqui, pode me usar. Quando você não está sóbria, ou está bebendo, ou está se drogando, ou está fumando, você está dando essa legalidade. E para servir a Cristo e ter legalidade no mundo espiritual, tenho que renunciar a essas coisas. Glória a Deus. E negligenciamos o que Jesus está dizendo que negligenciamos? Uma coisa por outra. Porque não pode ser deixado de viver
uma vida plena em Cristo. Quando eu negligencio a meu coração para guardar a minha aparência. Não, já estou crente. Já parei de beber, já parei de fumar, já parei de me prostituir, já ando de saia longa e já estou com a Bíblia debaixo do braço e prego o evangelho. Pronto. E negligencio, como Jesus diz aqui no verso 23, a outra parte. Qual? O meu coração, a minha alma. Eu quero viver uma vida de aparência. Por que eu estou pobre? Eu não tenho, como foi dito no louvor da harpa, que é em 77, entregado no altar do Senhor as imundícias da minha alma, as imundícias do meu coração. Que imundícias são essas? As dores, os rancores, as amarguras, os abandonos que sofremos, as traições que sofremos. E quando eu não entrego no altar do Senhor, esses sentimentos que vai te trazer a tua alma, que vai estar enraizado tão profundo dentro do teu coração. Aí aqui o Senhor diz, né, que a gente primeiro quer limpar o exterior, a aparência, né? Quer mostrar que é crente. Mas na hora de praticar os frutos, fica difícil. Por que fica difícil? Porque eu não tenho deixado no altar de Deus as raízes malignas de toda a minha vida. Às vezes tem gente como eu tinha, que carrega raiz, eu vou falar por mim em primeiro lugar, que carrega raiz de rancor, de mágoa, de traições, de abandonos, e deixa aquilo corroer, mas na minha aparência eu estou crente. Mas quando é que eu vou conseguir praticar o fruto do Espírito? Quando eu deixar perante o altar do Senhor. Senhor, tira essa imundícia. Aqui eu te apresento, aqui eu deixo no teu altar do meu filho, da minha mãe, da minha irmã, da família de fé, essa amargura que tenta eu estar consumindo o meu coração. Eu quero ser um regenerado. Eu quero ter um coração transformado. Eu quero ter um corte mais. Então, eu começar a fazer essa limpeza almática dentro de mim, dentro de você. Ele vai mexer com coisas tão profundas. Quanto mais profunda a sua raiz de emoções e sentimentos que não vêm de Deus, mais profunda vai ser a sua dor. Porque para Deus arrancar o que tem no coração, do que você carrega que não veio dele, vai mexer com muita coisa dentro da sua alma, com muita dor no seu coração. Mas o processo, eu como primeira pessoa, vai lhe valer a pena, porque não podemos negligenciar querer viver uma vida de crente, de aparência, e negligenciando a parte da nossa alma, a parte do nosso coração. Uma coisa tem que andar junto da outra. Paulo, em Galatas, também vai dizer, se tu vive pelo Espírito, né, andas pelo Espírito, mas antes eu tenho que buscar. A gente vê muita coisa. Vou dar aqui um outro exemplo, muito forte e poderoso isso Senhor, vou dar só um exemplo, me dá paciência. Como é que você acha que Deus vai lhe dar paciência a mim e a você? Colocando pessoas e situações muito complicadas sem paciência. A mansidão, como foi dito aqui, o domínio próprio, eu tinha muita dificuldade. E eu vou lhe contar algo aqui. Quando eu comecei a jejuar por frutos e dons do Espírito, os dons do Espírito, eu tinha negligenciado primeiro buscar o quê? A limpar o meu exterior. Eu queria já automaticamente, num jejum e oração, praticar os santificar para me curar e desenraizar essas raízes malignas que tinha dentro de você. A sujeira que tinha dentro do seu coração e da sua alma. E ali eu entendi porque quando eu jejuava por frutos e dons do Espírito, eu não conseguia
acontecia sempre alguma coisa lá, ela esculhambando o povo, gritando com o povo, aí eu dizia, eita, eu estou de jejum do fruto do Espírito, Jesus. Agora Deus me deu um zero bem grande. Claro, porque quando a gente está em consagração, pode observar, vai acontecer tanta coisa para você sair daquele foco da sua consagração. E aí muito vai dizer assim, ai, Satanás. Não, irmã, é o próprio Deus que vai criar essa situação. Satanás não. Satanás, ele só vai ter autoridade na sua vida, na minha vida, quando nós temos legalidades abertas. Quando nós temos negligenciado a nossa parte interior. Quando eu negligencio a minha parte interior e quero só tanto viver pela minha aparência, quero que as pessoas vejam o quanto eu sou crente, a pessoa vai ver o quanto você é crente quando você começar a dar fruto. Quando acontecer coisas ruins, quando acontecer perseguições, quando acontecer levantes, quando acontecer acusações, quando tirar as pedras na sua cara, e como é que você vai, tiver com o seu interior sujo, você vai reagir conforme a sua alma, porque ela está suja, tem raízes dentro. Mas quando você foi passada pela purificação, você colocou no altar, o Senhor, você disse ao Senhor, Senhor, isso aqui, eu não quero mais sentir isso, veja em mim, todo dia quando eu estou aqui, eu digo assim, acontece algo, eu digo assim, sonda meu coração agorinha, vê se ele está querendo me... Porque o nosso coração é enganoso. Mas a gente não pode negligenciar a nossa parte do nosso coração. E sabe quando é que a gente se perde muito sobre isso? Quando eu vou para Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, e Jesus vai nos dizer algo. É por isso que eu amo os evangelhos. E meu bispo me dizia que para mim, me libertar só faltava ler Bíblia. Mateus capítulo 7 vai nos dizer, não julgais para não ser julgados. Se nós observarmos bem, minhas irmãs, infelizmente, o que mais existe dentro do corpo de Cristo é esse tal julgamento. Infelizmente, isso é muito triste de dizer. O que mais existe no meio evangélico é um julgar o outro. Você não vê macumbeiro julgando macumbeiro, católico julgando católico, mas o evangélico é o que ele mais faz. Por quê? Porque ele negligenciou o que Mateus 23 nos relata sobre olhar para nós. Olha para o teu interior primeiro. Pois com o sintrério, com que julgardes, sereis julgados. E com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. À medida que nós medimos as pessoas, estamos sendo medidas. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio. Por que eu ainda tenho essa dificuldade? Por que temos ainda dentro do corpo de Cristo essa dificuldade de querer arrancar o argueiro do irmão? Porque eu tenho negligenciado a olhar para dentro de mim. A ver se realmente de mim não tem mais nenhum resíduo, de nenhuma raiz maligna. Eu chamo raiz maligna por quê? Porque tudo isso vem da nossa carne. É por isso que eu chamo maligna. Porque a nossa carne não se converte, a nossa alma não se converte. Então, é por isso que eu chamo maligna. Então, quando a gente negligencia, a gente está querendo aí, querer converter, né? Na verdade, não somos nós que convertemos, é o Espírito Santo. Mas a gente está aí, querendo pregar o Evangelho, nós estamos aí, querendo que as pessoas venham até Cristo, da quando nós, que estamos em Cristo, estamos negligenciando, queremos aí, tá vendo aí, traficante de paletó e gravata, ex-garota de programa como eu, de saia longa e Bíblia debaixo do braço, mas eu estou tentando tirar o argueiro do olho do meu irmão, mas eu estou negligenciando o do meu.
Como é que alguém vai ver Cristo na minha vida se eu vivo julgando? Se eu vivo condenando? Aí fica santo operar, não é verdade? Porque é algo muito interessante. O Espírito Santo só opera dentro de você e de mim quando eu permito ele operar. Quando eu digo assim, ó, isso aqui é a minha vida. Essa dor, esse rancor, essa amargura, essa frustração, essa dor de abandono, de rejeição, dessas raízes malignas aí da nossa alma. Eu não quero mais nada disso aqui na minha vida, Jesus. Vem com tua mão de santa, de poder, vem com teu sangue, me purifica. E falando de argueiro no olho, quando eu vou pedir a Deus, digo, ó, tira essa cegueira que está em mim, essa trave que é em mim, essa escama de peixe que é em mim. Primeiro passa por mim, para depois eu poder ajudar alguém. Para depois eu ir fazer o ID do Senhor. Louvado seja Deus. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu. Muitas vezes a gente diz, quer, minha irmã? Quer dar sermão nos outros, quer exortar os outros, quer dizer umas coisinhas, irmã, quer tirar a sujeira do outro, mas está negligenciando a tua sujeira, sabe? Louvado seja Deus. E Jesus aqui, Jesus é tremendo. Eu fico assim, se a gente escutasse um sermão desse, nos dias de hoje, um monte de gente saía. Ninguém queria vir ouvir, sabe? Eu também era assim. Eu, antigamente, não gostava que ninguém viesse me corrigir, ninguém viesse me pregar um sermão desse assim, duro, sabe? Por quê? Porque, no fundo, eu sabia que eu estava errada. E a verdade nos confronta. Ela confronta comigo. Quando tem algo me pinicando aqui, alguém está falando, e aquilo dentro de mim está doendo, está querendo me mostrar o Espírito Santo, a verdade, ela vai te confrontar. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Quando sai essa trave do teu olho, essa cegueira dos nossos olhos, claramente a gente vai poder e tirar o do nosso irmão. Então, primeiro tudo passa por nós, sabe? Eu não posso, nem estando certa, nem estando errada, julgar, medir a vida de um cristão, a vida do macumbeiro, a vida de não sei quem, a vida de não sei quem. Não! Sabe por quê? Porque quem olhasse para mim há 1 ano e 2 meses atrás, iria, eu mesmo achava que eu nem eu tinha mais conserto, diria, sabe? A gente tem que ter uma delicadeza tão grande com isso. Primeiro, o Espírito Santo nos convida a olhar para nós, para dentro de nós. Louvado seja Deus. Para refletirmos diariamente, porque isso é uma luta contínua, é uma luta diária que temos com a nossa alma. Todos os dias, nos dias a gente tem que ter essa autorreflexão dentro de nós. E Mateus 18, o Senhor vai dizer algo. Olha, a Bíblia inteira, vou falar dos evangelhos, ela fala de perdão, amor e fé. Pode olhar, minhas irmãs. Reflita, fala direto sobre isso. Nós clamamos direto a misericórdia de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Clamamos direto o perdão de Jesus sobre nossas vidas, não é verdade? Mas quando chega a hora da gente praticar isso com o nosso próximo, eis a nossa dificuldade. Quem? Mateus, capítulo 18, o verso 20 vai falar, mas pode não, né? A gente fica muito tarde. A parábola do Criador incompassivo. Quantos de nós somos incompassivos durante o dia? Esse Criador aqui, esse rapaz que devia ao seu Senhor, ele não tinha condição de pagar. E naquela época ali,
vinha deixada a esposa e os filhos, né, como pagamento por o tempo da dívida. Mas aí esse servo vai até o seu senhor, como nós fazemos com Jesus Cristo. Senhor, me perdoe, Senhor, tenha misericórdia de mim. E aí, como Jesus Cristo, misericordioso, nos perdoa, nos derrama a sua misericórdia e a sua graça. Mas quando chega o momento da gente fazer com o nosso próximo, eis a nossa dificuldade, não é verdade? A mesma coisa que ele nos relata aqui. Mateus 18, do 28, não, do 23 ao 35. Porém, eu vou falar só essa parte aqui. 32. Então o Senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoe-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Verso 37 do teu conservo, eu me compadeci de ti. Jesus nos diz isso. Igualmente como eu me compadeço de vocês diariamente, igualmente vocês não deveriam fazer isso todos. Então vamos refletir. E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste, Jesus diz, não sou eu que falo. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Às vezes a gente passa certas situações e a gente quer sempre botar a culpa em Satanás. Ai, foi Satanás. Você não está vendo aqui que o próprio Jesus diz: indignou-se o seu Senhor e o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Às vezes Deus vai lhe entregar a sua própria sorte, como fez comigo. Estela, que duro! Deus de amor. Não vamos esquecer, ele é justo. Nós temos sido justos. Nós temos sido misericordiosos. Nós temos sido compassivos. Nós temos perdoado no íntimo. Porque perdoar, ai, perdoa. Daqui a pouco está ali a tua alma querendo que tu remua aquilo ali. Eu posso aqui falar milhões de experiências que eu venho tido com essa parte. Às vezes eu falo, você perdoou, eu perdoei. Aí quando você vai reviver aquela história numa lembrança ou no pensamento, a sua carne, algo de você ainda tem vontade de estraçalhar aquela pessoa e você dizer, epa, peraí, perdoei não, que aqui dentro de mim tem alguma coisa. Mas quando eu perdoo no meu íntimo, aquele irmão, aquela irmã, quem me feriu, pode fazer o que for. Eu posso reviver aquela história, eu posso falar aquela história, eu posso falar daquela pessoa, mas no meu íntimo, eu não vou sentir aquela dor como se fosse minha. Ali eu vejo que eu liberei o verdadeiro perdão. Vou lhe contar algo que me aconteceu esta noite. Esta noite eu venho descobrir que minha mãe, minha filha, Maria Clara e minha irmã estão tramando algo contra mim. E quando a gente realmente está de verdade no Espírito Santo, o Senhor não nos deixa enganados, o Senhor nos revela aquilo que tramam contra a nossa vida. E ali foi uma prova. E antes de eu vir para essa minha casa que Deus me deu, Deus me disse que a minha prova, ele aumentaria a fornalha. Porque muitos vão dizer, é Satanás que daí. Não, olha, eu não ignoro a Satanás, mas eu não dou eu não dou autoridade a ele, porque ele não tem domínio nem autoridade sobre a minha vida. Tudo que eu passo da quando eu decidi estar em Cristo é o próprio Deus que me dá. É assim que eu penso. Então, eu vim descobrir, aí eu fui desabafar um pouco com o Vobel, minha carne ali. Ela quis me trazer, minha emoção quis me trazer raiva, a minha emoção quis me trazer tristeza, decepção. Mas ela não me trouxe ódio como eu tinha antigamente. Por quê? Porque eu não negligenciei Mateus 23. Eu curei o meu interior em confronto à minha família, em confronto a todos os meus irmãos. Tem alguns ainda que eu preciso tratar mais. Então, quando eu não senti na minha alma ódio, nem vontade de xingar, nem vontade de esculhambar, nem vontade de jogar na cara, eu senti decepção, raiva, dizer, poxa, mais uma vez, mas eu não aceitei. Um minuto ali de desabafo com o Vobel, até a raiva passou.
A raiva da decepção. Mas eu não senti ódio, nem amargura, nem rancor. Eu senti misericórdia da minha mãe. E comecei a estranhar isso. Eu disse assim, será, Deus, que eu estou negligenciando a minha dor? Será que eu... Olha aí, olha como a gente, o nosso coração, ele é enganoso. Eu disse assim a Deus, será? Eu acho que eu não estou querendo sentir essa dor, devo estar querendo guardar essa dor no meu subconsciente, porque eu não consigo sentir raiva, eu não consigo querer xingar elas, eu só tenho vontade de orar por elas. Aí, falando com minha prima Líbia hoje, Deus usa ela, toma a boca dela e diz assim, é porque você está essa paz que eu te dei. Aí, ministrando essa palavra, Deus acabou de me dizer, porque aquela é tua mãe. Ela... Por isso que tu não teve vontade nem de xingar, nem de esculhambar, nem de matar. Eu só senti misericórdia. Agora eu entendi porque Deus me trouxe para pregar essa palavra hoje, porque me levou até Mateus 23. Porque eu fiz essa pergunta ao Senhor essa madrugada. E eu achava que era eu que estava no meu subconsciente querendo anestesiar essa dor. Da quando Jesus só está me revelando que eu já fui curada daquilo que eu tanto busquei. Louvado seja Deus. Então é algo que a gente tem que refletir. E vocês meditem muito, Mateus 18 é muito bom, Mateus 6 também é muito bom, eu aprendi muito com esses evangelhos. E para finalizar, a gente vai para Gálatas, capítulo 5, só para dar 2 exemplos, que eu meditei o dia inteiro nesse livro, da quando o Walter me chamou, é muito bom. Gálatas, capítulo 5, lá, quando Paulo vai nos relatar sobre o que é pecado, e sobre o que é viver pelo fruto do Espírito. Louvado seja Deus. Paulo vai dizer, obra das carnes, né? A gente sempre acha que quer sempre negligenciar a nossa alma. A gente acha que fazer obra da carne é uma coisa e não é outra. Tudo é obra da nossa carne. A nossa alma, trazendo nossas emoções, trazendo aquilo que não é o verdadeiro evangelho, é obra da nossa carne. Não é uma coisa, não, a só aparência, não. Não temos que mudar só a nossa aparência, não. Cabelo grande, Bíblia debaixo do braço, saia longa. Não guarda o teu coração, observa o que tem dentro aí. Observa quando as coisas acontecem, o que é que o seu coração sente. Observa quando você olha a minha vida, o seu coração, o que é que a sua emoção está falando para você. Porque se ela está ali falando para julgar, para condenar aquela alma, aquilo não vem de Deus. Mas quando ela está falando, tenha misericórdia, ore pela vida daquela pessoa, aí ela vem de Deus. Aí você está pelo Espírito Santo do Senhor. Paulo vai nos dizer, aqui é muita coisa, né? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades. Veja bem, inimizades. Muita gente negligencia isso. O que mais existe hoje, porque eu vejo pela internet, eu vejo o que eu já vivi dentro da minha vida. O que mais existe hoje é inimizade de crente com crente. Não, mas eu parei de me prostituir, de fazer sexo, disso e daquilo, já estou santa, já estou salva. E está negligenciando o quê? Inimizade. Falando mal da vida do outro, achando que Deus não está ouvindo, não está vendo. Levando contenda entre os irmãos. Ciúmes. Às vezes tem pessoas que têm ciúme do nosso ministério. Não se contenta, a boca honra, mas o coração, porque Deus revela, o coração fica ali, sabe? O que mais a gente vê hoje é grandes pastores, um atacando o outro na internet, um com ciúme do ministério do outro, porque estão negligenciando. E ciúme vem de quem? Da carne. Vem de onde? Da alma. Louvado seja Deus. Dissensões, iras, discórdias, invejas. Ó, olha o que a gente vê mais dentro do nosso ambiente.
O que mais a gente vê no nosso ambiente é isso aqui. Então, é algo... Ó, eu vou contar essa experiência que eu tive com Deus. Muito engraçado isso. Eu amo demais o Espírito Santo por conta disso. Ele mesmo me corrige. Um certo dia, o pessoal estava todo mundo se arrumando para ir para um pagode. Você acredita, irmã, que eu tive inveja? Minha alma transmitiu para o meu coração para ter inveja. Aí veio logo um verso de Provérbios 24, que diz e nos averte da inveja, para que a gente não tenha inveja das obras da carne, das obras de ninguém, do nosso irmão, de quem seja. Não tem inveja, tem inveja. Aí o Espírito Santo, ó, eu só pensei, eu não falei, estava dentro de mim, aquele pensamento veio dentro de mim. Então, quando a gente está no Espírito, ele mesmo nos faz, nos define que aquilo é inveja. E ele disse, você está com inveja desse povo que está indo para o pagode. Digo, eu estou com inveja. Ele me deu logo a palavra, Provérbio 24. Eu fui lá para Provérbio 24. Comecei a meditar. Era igualzinho o que eu estava sentindo. Aqui eu já aprendi um tipo de inveja, porque existe tantas. Um tipo de inveja. Automaticamente minha alma lançou isso para o meu coração. E automaticamente o Estão me trouxe a luz do entendimento. Glória a Deus, aleluia. E amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Aí, quando nós oramos, nós falamos, Senhor, me dá domínio próprio, mansidão, bondade, fidelidade. É tudo. Quem tem o Espírito Santo de Deus, tem tudo isso aqui já. Mas não consegue praticar porque está negligenciando Mateus 23. Está esquecendo de curar a alma. Está esquecendo de curar o coração. Aí você vai viver ali naquela briga contínua entre as suas emoções de raízes malignas e entre o fruto do Espírito. Às vezes você não vai conseguir. Era o mesmo que eu vivia antigamente. Eu não conseguia praticar os frutos do Espírito porque tinha um monte de raiz maligna dentro de mim. Mas quando eu inverti a situação e comecei a colocar no altar do Senhor as raízes malignas que eu tinha dentro de mim, porque a gente sabe que a gente tem. É a gente que inconscientemente ou conscientemente não quer aceitar, mas a gente sabe. É a gente que prefere, mas a gente sabe. Então, quando eu inverti a situação, eu comecei a olhar para as minhas raízes que eu tinha, louvado seja o Eterno, Deus começou a me dar direção. Hoje eu vejo que eu não tenho tanta dificuldade em alguns dos frutos. Eu tinha muita dificuldade de domínio próprio. Por que domínio próprio? Eu vivia pela minha carne. Como é que eu vou ter domínio do Espírito se eu não mortifico a minha carne? Se eu não jejuo ao menos 3 vezes na semana? No meu caso, eu tenho que jejuar a semana inteira. Para matar a carne. Alimentei minha carne por 40 anos, ela tem que morrer. E isso só acontece aonde? Quando eu mortifico a minha carne. E é duro, irmã, a prova é dura, os levantes chega, é tudo muito duro. Porque a sua carne não quer se submeter de jeito nenhum ao fruto, não quer se submeter de jeito nenhum ao Espírito de Deus. Não quer. E vai levantar seu marido, seu filho, seu primo, seu vizinho, seu cachorro, tudo contra você. Tudo contra, vai vir tudo contra você. Principalmente nesse tipo de consagração. Então, o que é que o Senhor está nos dizendo? Vocês estão negligenciando uma coisa e fazendo outra. Da onde que uma coisa tem que andar com a outra. Não podemos negligenciar nenhum, nem o outro. Nem o nosso, nem o praticar do quê? Da nossa carne, sexo, droga, cigarro, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Nem podemos negligenciar as raízes malignas que há em nós. Quando é que eu sei que eu estou pelo Espírito? Quando situações se levantam contra mim e eu pratico o que o Evangelho me conta, me fala. O que eu pratiquei hoje, nessa madrugada, com minha mãe, e nem eu mesma tinha percebido. Eu até achei esquisito eu não ter sentido raiva.
Eu digo, mas como é que eu não tenho vontade de esculhambar elas? Por que eu não tenho vontade de xingar? Por que eu não tenho vontade de matar? Aí Deus toma a Líbia. Eu achei que eu estava querendo não sentir. Eu digo, será que eu estou querendo, não estou querendo sentir, que eu estou querendo negligenciar minha emoção? Aí Deus toma a Líbia e diz, não, querida, porque hoje você já não vive mais pela sua emoção da sua alma. Você hoje vive pelo Espírito, então você pratica. Quando eu me olho para dentro de mim e não consigo sentir raiva, ódio, rancor, mágoa, amargura de ninguém. Aí eu digo, agora sim, eu estou curada do que eu tanto busquei. Porque a gente está querendo que Deus dê, mas não está querendo dar. Entrega e coloca no altar do Senhor. Aqui, ó. E é simples assim? Não, irmã, não é simples assim, não. O processo dói, as provas chegam, misericórdia, Jesus, mas qual é o meu foco? É alcançar os dons e o fruto do Espírito Santo? É. Então, eu vou começar a olhar para o meu argueiro, para a trave que está em mim, para o que está negligenciando, o que é que minha alma está querendo negligenciar dentro de mim. Vou apresentar Mateus 23 ao Senhor, vou apresentar as minhas imundícias, as minhas podridões, as minhas raízes malignas. Vou permitir jejum e oração, que o Espírito de Deus me trate, me cure, e vou permitir buscar mais ainda as raízes do fruto do Espírito Santo de Deus. Pai, enganoso é meu coração, hoje eu faço essa oração, não nos deixe perder de ti. Pai, nesse momento, Senhor, que as minhas irmãs coloquem aqui no teu altar, que elas abram mão das suas emoções para ser curada pelo teu sangue. Abram mão das suas dores. Abram mão, Senhor, dos seus rancores. Abram mão, Senhor, das suas frustrações, da dor do abandono, da dor da traição, da dor da amargura. Oh, glória! Pai, abre a mão do meu eu. Queremos viver para Deus. Por favor, Senhor, cuida de mim, cuida das minhas irmãs, oh Pai. Traz Espírito Santo de Deus, a memória, a luz, o entendimento de cada uma delas. O que está ainda oculto na alma, no coração, Senhor. O que está ainda negligenciando elas viverem os dons e os frutos do teu Espírito Santo, Senhor. Espírito Santo de Deus, venha sobre minhas irmãs, venha Espírito Santo de Deus sobre a tua igreja nesta noite,